Bom, povo, bora avançar mais um pouquinho na parte de desenho vetorial. Vamos lá. Bom, essa aula aqui então é uma continuação da aula anterior que a gente viu os princípios das ferramentas de desenho vetorial. Hoje eu vou e a gente desenha então um coraçãozinho, né, para vocês entenderem o que é um PF, como funciona a pintura, o traço, os elementos básicos, tá? Hoje a gente vai avançar mais um pouquinho, vamos fazer um desenho mais complexo, então, que envolvem várias formas, tá? Então a gente vai criar várias formas, organizar essas formas, editar essas formas e chegar então num desenho um pouco mais complexo, tá? A gente vai fazer um pinguinzinho, tá? Eu tô com esse cetro aberto aqui na frente só para fazer um disclaimer, tá? A gente está usando um software chamado Krita, tá? Que é um software de pintura digital. Ele faz muita coisa, ele faz desenho, faz animação, desenho vetorial, retoque fotográfico, mas o forte dele é a pintura, tá? E essas outras funções que vêm junto dele é para dar um suporte então nessa área de pintura e desenho que é onde ele é mais forte, tá? É, para a gente entender um desenho vetorial, o Krita serve, tá? E a gente usa nele várias ferramentinhas de vetor para fazer coisas que nem essa que eu estou mostrando aqui na tela. Então, do lado esquerdo, eu tenho aqui um desenho de vetor de um cetro desses que a gente usa em personagens de RPG. Tá? Como ele era como ele é um desenho meio simétrico, meio geométrico, tá? Eu tenho uma preguiça de usar Pen Tablet. Eu comecei a fazer ele pelo mouse mesmo, né? Porque o desenho de vetor é bem bom para quem desenha com mouse, quem não tem uma Pen Tablet. Tá? E aí depois que eu fiz esse desenho vetorial nele, né? Aí eu transformei ele em desenho bitmap e fui acrescentando então camadas de pintura para chegar no resultado da direita. Tá? Então o vetor no Krita é isso, ele é um suporte, alguma coisa para te ajudar nessa parte de desenho e pintura que é o forte dele. Tá? Se você é apaixonado por desenho vetorial, se você não conhecia até agora, mas descobriu que ele é a razão da sua existência, tá? Procura um software de desenho vetorial, sério, né? Se você não tiver grana para investir agora, começa pelo Inkscape, que é um software bem bacana, tá? Se você já tem uma suite Adobe, tá? Investe o seu tempo aí num Illustrator, tá? Ou o software da minha preferência que eu uso hoje em 2020, tá? É o Affinity Designer, que eu acho um excelente software num preço muito, muito, muito barato, né? E as outras ferramentas da Affinity que eu gosto muito também. Então, vamos começar o desenho que a gente vai fazer hoje. É um desenho de um pinguim, tá? Não sei se vocês curtem, mas eu adoro pinguins, acho bonitinhos, simpáticos. Parecem bichinhos de terno, né? E o mais importante de tudo são os melhores vilões do Batman, né? Vocês imaginam que eu torço pelo pinguim, né? Bom, mas enfim, vamos voltar pro, né? A gente vai fazer esse pinguinzinho aqui, tá? Isso aqui é uma referência que eu achei na internet. Eu sempre guardo os nomes dos artistas, mas esse aqui, infelizmente, eu não guardei. Gente, se alguém conhecer o cara que fez esse pinguim, me passa a referência, porque esse pinguinzinho aqui é o máximo, né? Adorei ele. Esse olhar zoiudo, né? Essa felicidade de quem não sabe por quê. E principalmente esse pedaço de pizza no meio da cara. Enfim, esse pinguim, adoro ele, né? Vamos começar então a fazer um desenho parecido com ele usando técnicas de desenho vetorial. Bora lá? Vamos então abrir um arquivo novo. Arquivo, abrir, né? Eu vou abrir um arquivo bem padrão, 1280 por 720, tá? Isso não tem a menor importância, porque como a gente viu, o, o desenho de vetor, ele sempre vai usar a saída máxima do seu dispositivo. Se o seu dispositivo for uma impressora,
ele vai imprimir com a resolução máxima. Se o seu dispositivo for uma tela de 4K, ele vai mostrar nos 4K da sua tela, tá? Enfim, ele sempre vai usar a resolução máxima. Eu vou pegar uma tela bem pequenininha aqui, só para a gente poder desenhar. Tá? O Krita criou essa pagininha aqui para mim, com a rodinha do mouse eu dou um zoom, né? E agora eu vou colocar aquele desenho aqui ao lado, tá? Tem gente que gosta de colocar ele embaixo e desenhando por cima, tá? Eu acho isso legal de fazer quando você tem uma imagem que precisa dessa precisão toda. Eu estava tentando desviar disso, mas precisar dessa precisão ficou horroroso, né? É quando você necessita dessa precisão toda, tá? Então, se você vai fazer um desenho freestyle que nem esse aqui, não, que é um desenho simplesinho e tal, um desenho bacana para começar a brincar, você não precisa desenhar por cima. É até legal você fazer fora dele, porque às vezes o seu resultado pode ser até melhor do que a referência, tá? E eu vou aproveitar também para mostrar uma ferramenta de referência, que é uma novidade do Krita, e faz uns 6 meses, 1 ano que ela está aqui. Esse é o alfinetinho, tá? Você vem aqui nessas ferramentas, tá? E pega aqui, clica no alfinete, tá? Quando você clica no alfinete, tá? O que vai acontecer? Esse quadro aqui, que é o quadro de opções da ferramenta, ele vai ficar com essa carinha. Se o seu quadro aqui tiver com essa cara, por exemplo, tá? Você vem aqui na barrinha do lado. Só relembrando então, vai? Tá? Quando você pega uma ferramenta, você tem uma janela aqui chamada opções de ferramenta, que ela muda, tá? De acordo com a ferramenta que você tem. Então, se você está com a ferramenta de pincel selecionada, você vai ter essa ferramenta, essa caixa diferente. Se você está com essa curva de Bézier, ela vai ficar diferente, tá? Se você está com a ferramenta de seleção, ela vai ficar diferente. No caso, a gente está com a ferramenta de referência, que é essa aqui. Então, ela vai ficar diferente, tá? O que é esse maisinho? Esse maisinho é justamente para você adicionar a sua imagem de referência, tá? Então, eu vou clicar nele, vou pegar a referência do meu pinguim, que é essa aqui. Ela parou dentro da caixa, mas eu vou colocar aqui do lado de fora, tá? Você pode deixar aqui dentro? Pode, tá? Você desenha aqui do lado. Eu estou acostumado a deixar as referências aqui. Eu vou desenhar nesse cantinho, mas cada um faz do jeito que achar melhor. Barra de espaço, mãozinha, eu vou trazê-la para cá, né? O Krita não tem uma ferramenta que mostra os atalhos que nem o Blender, né? Se tivesse, eu instalava, que ia ficar bacana. Bom, e agora vamos começar então a desenhar o nosso pinguim, né? Se você desenhar o seu pinguim aqui, nessa tela de background, qual que é o problema? Você não vai conseguir editar os vetores dele, né? Então, a gente vem aqui na caixa de camadas, na janela de camadas, e vamos criar, então, clicando nesse maisinho, uma camada vetorial. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Para vocês verem. Esse maisinho, debaixo da janela de camadas, de layers. Quarta opção, camada vetorial. Vai aparecer então essa janelinha aqui, que é um pouco diferente. Em vez de mostrar um pincelzinho que nem essa, ela mostra então os botões das curvas de Bézier. Vamos sair do zoom e começar então a desenhar as nossas bolinhas, tá? Eu vou fazer uma primeira bolinha, que é a barriguinha dele, tá? Você começa a desenhar. Se você tiver saindo um ovo aqui, você pode apertar a tecla Shift do teclado e ela vai sair redondinho, tá? Eu não gosto muito de coisas muito redondinhas, muito simétricas, tá? Então, com a ferramenta de seleção, eu seleciono e vou esticá-la um pouquinho para cima. Ficou mais bacana, tá? A cabecinha dele é a mesma coisa. Vou pegar aqui essa ferramenta de novo, vou desenhar então um círculo, tá? Você pode apertar o Shift se quiser fazer ele redondinho, tá? Eu vou achatar ele um pouquinho, ferramenta de seleção, clica aqui, desenha um pouquinho,
e mexe para cá. Bom, ficou bacana, tá? Supondo que a sua cabecinha assim ficou meio... sua cabecinha não, a cabecinha do pinguim, tá? Supondo que a cabecinha do seu pinguim ficou meio assim de lado, parece que ele está caindo, né? As ferramentas de vetor tem uma coisa de organização que é bacana. No caso, a gente seleciona as formas vetoriais e clica aqui na caixinha de organização e ela organiza aqui para gente, né? Se a sua janelinha aqui estiver diferente, não se preocupe, eu vou mostrar para você onde é que fica, que eu sou bonzinho, tá? Você vem aqui nas ferramentas, configurações e pega o nome aqui estranho chamado áreas acopláveis, que em inglês é o dock, tá? Dock é alguma coisa como encaixe, alguma coisa assim, tá? E aqui você vai achar uma opção chamada organizar, tá? Se você clicar nela, configurações, áreas acopláveis, organizar, ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Se o seu Krita estiver muito diferente do meu, vem nessa janela organizar, janela, espaço de trabalho e escolhe a opção Default, que é a opção que eu tenho usado aqui para trabalhar o Krita com vocês, tá? Então tá. Olhando agora de novo, ele ficou meio estranho. Eu vou encolher um pouquinho. Pronto, ficou melhor, tá? Bom, isso aqui são formas vetoriais. O que é bacana da forma vetorial? É você poder editar ela, poder brincar com ela à vontade, tá? Muito mais fácil que trabalhar com camadas. Estou trabalhando numa camada só por enquanto, tá? Então eu vou acrescentá-las, eu vou colocá-las numa posição e vou começar agora o próximo passo a desenhar as asinhas e as patinhas. Eu vou começar um pouquinho mais rápido, porque esse vídeo já está ficando muito demorado. Mas antes disso, tá? Esqueci de avisar. Num software vetorial, tá? Vetorzão mesmo, o que a gente faria nesse momento, tá? A gente usaria, eu estou clicando aqui com o botão direito, a gente usaria uma opção lógica chamada união, tá? Eu não vou usar isso aqui no Krita, tá? Porque se eu usar, o que acontece? Isso aqui é o que um sistema de união faz, é uma operação booleana que vai unir as duas formas numa forma só, tá? Só que o Krita tem esse bug persistente há mais de 2 anos já, né? Desculpa, né? Tem esse bug persistente, deve ser desde o nascimento dele. É que as primeiras reclamações lá no fórum são de 2018, né? Mas o que acontece? Quando você faz isso, ele estraga o seu desenho fazendo esse monte de nozinhos aqui, tá? E isso torna um desenho vetorial inútil, tá? A grande coisa bacana do desenho vetorial é você poder editar esses nós, essas curvas do Bézier. E quando você tem milhares desses nós no seu desenho, você não consegue editar eles, tá? Então eu vou dar aqui um monte de Ctrl Z, pronto, e sair. Por isso que eu não vou fazer a união aqui do desenho, porque ele vai dar esse bug maldito, né? Mas é só um pinguinzinho também, a gente não vai precisar nada de muito, né? Por isso que eu falei, se você precisar aí de um software vetorial, tá? Vai para um Inkscape, para um Affinity Designer, para um software de vetores mesmo, tá? Aqui é uma coisinha para ajudar a gente na pintura, só isso, tá? Bom, vamos pegar aqui então a ferramenta de curva de Bézier. Vou começar a desenhar a asinha, vou desenhar mais ou menos que nem a gente fez na aula do coraçãozinho, tá? Tá vendo? Eu desenhei então a asinha naquele sistema, tá? Cliquei vários nós, vários pontinhos retos. Agora com a ferramenta de edição de formas, tá? Eu clico aqui nessa forma, transformo ele num ponto suave. Tá? Ele só suavizou metade, mas enfim. Tá? Ah, não, tá aqui. Suavizou tudo. Trazer ele mais para cá. Direitar um pouquinho. Tá vendo? Ele tá simétrico. Então quando eu mexo uma gangorrinha aqui, quando eu mexo uma âncora de um lado, a âncora aqui também vai mexer do outro. Bom, ficou bacaninha, ficou. Tá.
Pronto, legalzinho, né? Agora, a gente pode usar essa mesma asinha para fazer a asinha do outro lado, tá? Afinal de contas, a gente está usando um software de vetor, né? Vou selecionar essa asa, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, tá vendo? Ela já veio aqui separado, tá? Se você for dar uma olhadinha rápida aqui, ó, com o botão direito, você vai ver que tem uma opção aqui de transformar, que ela espelha, então a sua asinha horizontalmente você já tem a asinha pronta, tá? Eu não vou usar isso agora, eu vou usar isso quando a gente for fazer o pezinho, tá? A asinha eu vou desenhar de novo, porque eu quero mostrar uma outra maneira de fazer as curvas, né? Que é um pouquinho mais rápido para quem já está acostumado, tá? Então, se você está começando no desenho de vetor, o que eu recomendo é que você faça elas com os pontinhos retos e depois arredonde os pontinhos, tá? Se você já sabe desenho vetorial, tá? Se você já acostumou com isso, normalmente você vai desenhar assim, ó. Ponto reto, clica e solta. Clica, segura e puxa. Tá? E aí você já desenha a curva. Clica e solta, clica e solta. Tá? Ficou parecendo aqui um cutelo, né? Mas agora a gente arruma isso aqui. Tá? Então agora a gente puxa aqui o desenho. Tá vendo? Então se você já está acostumado, aí bacana. Tá? Você pode clicar desse jeito. Essa asinha eu fiz clicando os pontos retos e arredondei depois. Essa aqui, o ponto que era a curva, eu cliquei, segurei, puxei e já fiz a curva na hora. E os pontos vivos eu completei depois, tá? Com o tempo, o ideal é que você vá se acostumando a desenhar desse jeito, tá? Mas você faça isso quando você já tiver segurança de ir desenhando do outro jeito, tá? Você não vai aprender a fazer desenho de vetor em 10 minutos, tá? Você tem que fazer vários desenhos para ir pegando o jeito, tá? Bom, agora eu vou fazer uma patinha dele, tá? Vou pegar aqui então minha ferramenta de curva, de Bezier. A patinha eu vou fazer aqui por cima, tá? Depois a gente joga essas coisinhas para trás, não se preocupem com o que está acontecendo aqui. Aí, ficou bacana. Agora sim eu vou copiar e colar aqui. Segura, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Ela já colou. Tá? Se você quiser então fazer transformar, espelhar horizontalmente, você pode fazer assim. Quando o desenho é muito simples, eu faço de outro jeito. Eu simplesmente pego aqui num dos pontinhos e viro ele para o outro lado. Eu acho mais fácil e rápido que ficar usando um monte de... né? E eu também evito fazer coisas muito simétricas, sabe? Se você é daquelas pessoas que gosta de desenhar simétrico, assim, tudo igualzinho, com eixo perpendicular no centro, beleza, seja feliz, né? Eu gosto de fazer coisas ligeiramente diferentes, mesmo que ele seja simétrico. Vou desenhar essa patinha aqui, então, um pouco diferente. Vai parecer que ele está andando. Assim, tá? Desenhar aqui um pouquinho diferente. Estamos quase lá. Falta a barriguinha, os dois olhinhos e o pedaço de pizza aqui no meio da boca, né? No meio da cara dele. Antes da gente fazer esses desenhos, tá? Eu vou começar a pintar. Porque tem gente que acha que isso aqui não vai chegar em lugar nenhum, mas vai sim, tá? Bom, como é que a gente começa a pintar então? Por enquanto, eu tô só com o corpinho dele, com as asinhas pretas e os pezinhos cor de laranja, tá? Para pintar, então, se você se lembra da aula anterior, a gente vai usar essa janela aqui de opções de ferramenta, tá? Venho nessa ferramenta de seleção de formas, tá? Seleciono a forma que eu quero pintar, tá? E
Uma dica que eu faço sempre é assim, que eu dou sempre, é quando você não precisar de contorno, arranca o contorno fora. Daqui a 1 minuto você vai entender por quê, tá? Então, peguei aqui essa segunda, dá um zoom de novo aqui. Aqui, do lado desse pontilhadinho tem essa ferramenta de contornos, né? Ferramenta de linhas. Vou clicar nessa opção aqui que ela apaga o contorno. Roger, você destruiu a... Não, não destruí nada, calma. A forma está aqui, tá? Só que ela não tem nem preenchimento, nem cor de preenchimento, nem cor de contorno, mas ela existe, eu juro para vocês, ela está aqui ainda, tá? O que a gente vai fazer é agora do lado dessa eliminação de contorno, clicar e escolher uma cor. Ah, não, do lado não, né? Eu estou criando um contorno novo, desculpa. Do lado aqui em cima, onde tem esse baldinho derramando tinta, tá? Você pega esse baldinho, aí você clica aqui nesse ícone cinza, tá? Tá vendo? Ele já sumiu essa linha de baixo, porque automaticamente ele pintou com uma cor branca, tá? Se você quiser fazer um pinguim normal, você pinta de preto. Pinta de preto. Mas ele tá tirando uma com a minha cara, né? Pinta de preto, né? Se quiser fazer um pinguim alegre, colorido, um eco-pinguim, você pinta de verde, de azul, sei lá, da cor que você achar legal. Eu vou pintar de preto, que hoje eu tô normalzão. Pronto, preto, né? Agora eu vou explicar então por que eu sugiro, eu recomendo de você sempre apagar os contornos. Tá? Vamos dar um zoom nessa asinha aqui. Tá vendo que essa asinha, ela tá chanfradinha aqui em cima? Tá? A do pinguim não tá, ela tá pontuda. Tá? Se você precisar realmente do contorno, vamos dizer, a cor de dentro é diferente da cor de fora, aí você tem que consertar isso aqui no desenho, tá? Como é que você conserta isso? Você vem aqui na caixinha de linhas, né? Seleciona a linha que você quer editar, tá? E eu vou abrir ela até um pouquinho mais embaixo aqui, tá? Do lado da espessura aqui, você vai achar umas reticências, né? Se você clicar nas reticências, essas reticências são os acabamentos das junções, tá? Então, você pode escolher esse tipo de acabamento aqui. Aqui, tá vendo? Ele ficou pontudo. Você pode escolher esse aqui. Ficou arredondado. Gente, eu comecei fazendo esse tipo de desenho na canetinha de nanquim. Ninguém merece. Tá? Como é que você faz isso na canetinha de nanquim? Tá? Você tinha que fazer uma linha cruzar por cima da outra, tá? E aí você vinha com um estilete ou com uma gilete, né? Porque estilete naquela época era muito caro. Eu vinha com uma gilete e você raspava os contorninhos aqui do lado, tá? Agora a gente imagina fazendo isso num projeto aí que tem, sei lá, centenas de pontinhos, né? Se você simplesmente parasse com a canetinha no lugar, suas curvas ficavam redondinhas assim, às vezes elas ficavam abertas, né? Enfim, tem gente que tem saudade daquela época, eu não tenho nenhuma, graças a Deus que isso acabou, né? Mas depois desse momento raiva, vamos voltar aqui ao momento de desenhar o pinguim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse contorno, não quero esse contorno aqui. Se você não precisa dele, então apaga ele, não tem por que ter uma coisa que você não precisa, tá? Ela só vai te gerar problemas, né, futuros, tá? Consumo consciente, lembre-se disso, tá? Não acumule coisas que você não usa. O que eu vou fazer então? Eu vou aqui na minha linhazinha,
Vou apagar a linha. Volto aqui no baldinho. Clico no ícone cinza e ele já ficou preto porque ele guarda na memória a última cor que a gente usou. Se você quiser mudar de cor, clica aqui e escolhe outra da paleta de cores. Tá? Vamos lá, mais uma vez. Barra de espaço, mãozinha, seleciona a asinha, vem na ferramenta de linha. Tá? Vou fazer sem olhar o desenho. Ó, seleciona a asinha, vem na ferramenta de linha, clica no X para apagar, clica no baldinho, clica no preenchimento. Tchan! Ficou preenchido. Tá? Vamos fazer agora o barriguinha. Mesma coisa. Clica na linha, apaga a linha, clica no baldinho, clica no ícone cinza, preenche o baldinho. Tá? Fazer a mesma coisa nos dois pezinhos ao mesmo tempo. Olha, avançado agora, hein? Pezinho, shift, pezinho. Tá? Ou então, clica e segura. Sem querer eu peguei mais coisas. Ó. Clica e segura, arrasta os dois pezinhos. Vamos lá. Pezinho, linha. Apaga. Preenchimento. Ficou preto, né? Mas a gente quer cor de laranja. Afinal de contas, os pinguins têm pezinhos laranjas. Tá? A única coisa diferente que está acontecendo aqui é que eles ficaram para frente do nosso desenho. Tá? O que a gente vai fazer agora é clicar com o botão direito. Essa opção aqui, ó, enviar para trás. Tá? E os pezinhos foram lá para trás. Tá? No desenho de vetor, tá? O que acontece? As formas que a gente tá desenhando por último, elas ficam por cima das formas que a gente desenhou antes. Se eu tivesse desenhado esses pezinhos antes, a barriguinha dele ia ficar por cima dos pezinhos. Tá? Então você não ia precisar fazer isso. Tá? Mas como a gente não é tão organizado assim e tal, né? A gente vai fazendo, vai desenhando e depois que a gente vê, né? Puxa, era bom, tá para frente, tá para trás, vai colocando. Se a gente for fazer agora o miolo aqui da barriguinha, do corpinho dele, vocês vão ver que esse desenho, ele tá aparecendo assim, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou com a ferramenta de seleção apagar esse contorno. Com a ferramenta de seleção, apagar esse contorno e vou pintar ele. Oh, droga. Seleciono o baldinho e vou pegar ele e colocar uma cor branca. Deu branco aqui. Tá? E agora eu vou ajustar ele para ficar mais ou menos parecido com o do meu desenho. Assim ficou mais ou menos parecido. Mas eu acho que ele fica mais legal assim. Fica um pinguim mais viking, né? Mas vamos deixar mais parecido com o desenho. Então tá. Agora a mesma coisa, tá? Para colocar os... Isso aqui é branco mesmo? Parece que é. Bom, depois a gente confere as cores. Tá? Tá parecendo um branco meio cor-de-rosa. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Agora eu vou desenhar então os olhinhos dele e por fim o pedacinho de pizza aqui. Né? Para desenhar os olhinhos é fácil. É só a gente pegar aqui, desenhar os olhos.
Apaguei, baldinho. Aqui. Ficou meio afastado, né? Ó, se você estiver desenhando e o seu olho estiver ficando um ovo, não esquece de apertar a tecla Shift. Pronto. Agora ficou muito grande, né? Bacana. Adoro esse pinguim aqui. Pronto, acho que agora ficou legal. Agora vamos desenhar então esse pedaço de pizza aqui. O bico, o nariz, sei lá como é que chama isso. Né? Esse pedaço de pizza eu vou desenhar daquele jeito com os pontinhos retos. Pontinho reto. Vou desenhar meio fora, depois eu arrumo ele. Pontinho reto. Pontinho reto. Pontinho reto. Pontinho reto. Ops, comecei o desenho sem querer. Vou tirar o contorno. Tirar o contorno. Preenchimento cor de laranja. As últimas cores ficam aqui em cima, então vou pegar essa para garantir que as cores são iguais. Agora eu vou ajustar aqui um pouquinho. Esse pontinho, eles estão meio simétricos. Eu vou contra tudo que eu menos gosto, que é coisa simétrica. Eu gosto de coisa orgânica, não gosto de coisa simétrica. Tá. E agora eu vou fazer essa curvinha aqui em cima. Vou dar um zoom. Tá? Então clica com a ferramenta de edição de curvas, na edição de formas. Clica. Ponto suave. Tá? Clicou o ponto suave de um lado só? Não, queria dos dois. Tá? Mas esse ponto aqui precisa de um ajuste também. Ó. Ponto de linha. Pronto. Aqui, aqui, aqui. Tô falando um pouquinho mais alto porque tem gente passando na rua. Né? E aí, esse microfone é muito sensível. Para evitar de pegar gente falando palavrão na rua, né? Que é feio. A gente vem aqui. Adorei esse bico dele. Parece um pedaço de pizza. Enfim. Tá? Ele é um pouquinho mais comprido. Tá. Serve por enquanto. Então tá. O que a gente fez então? Tá? A gente criou esse desenho vetorial. Agora que eu tô vendo, essa asinha podia ser um pouquinho mais redonda aqui. Pronto. Tá? Agora sim. Tá? A gente criou esse pinguim, tá? Usando essa referência aqui, né? Essa figura de referência. Ficou bem parecido, tá? E o que a gente viu então, né? Como é que a gente soma várias dessas formas geométricas, né? Como é que a gente pensa esse desenho a partir de... Agora que eu vi, essas asinhas do pinguim estão encostadas na cabeça, a minha não estão. Que bom, ainda deu tempo de corrigir. E aqui, ó, quando você coloca aqui no cantinho, tá vendo? Aparece essa curvinha. Você consegue deitar ela. Ou já ia encerrando o vídeo com o pinguim errado. Vocês também não me avisam, né? Pronto.
Agora sim, ficou mais parecido, tá? O que a gente viu então, tá? A gente viu como é que a gente pega várias formas simples, edita e organiza elas para formar algumas figuras vetoriais, tá? O resultado ficou bem bacana, tá? Se você quiser salvar ele sem perder os vetores, você salva como .kra, que é o formato do Krita, aí você continua trabalhando nele, pode fazer uma namoradinha para ele, pode fazer uma geleira, pode fazer ele fazendo um churrasquinho, enfim, continua ele mais tarde, tá? Se você quiser colocar na internet, mostrar para todos os seus amigos que pinguim lindo, maravilhoso que você aprendeu na aula, tá? Aí você salva ele como PNG, tá? Se você quiser um fundo transparente para colocar ele na frente da sua fotografia de férias, você liga aquela opção para ligar, deixar transparência, porque tudo que está branco aqui em volta, na verdade é transparente. Eu vou desligar aqui para vocês verem, tá vendo? Tá? Não sei o que aconteceu aqui, deve ser placa de vídeo, né? Alguma coisa no vídeo, não se preocupe, tá? O pinguim continua intacto, ele não sofreu nenhum atentado, né? Ninguém maltratou o pinguim para ele ficar desse jeito, né? É que eu tô com muito software aberto aqui, ele tá meio estranho. Mas enfim, né? Se você quiser colocar na internet, mostrar para todos os seus amigos, você ligar a opção de transparência, ele vai com fundo transparente. Se você não ligar essa opção de transparência, ele vai perguntar qual a cor do fundo. Você coloca lá branco, azul, vermelho, cor de burro quando foge, e você coloca lá as opções de cor que você precisar, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente faz um desenho vetorial um pouco mais complexo no Krita, tá? Eu vou fazer um bônus agora, tá? Quem já tiver de saco cheio, desliga, já acabou, tá? Vou falar um pouquinho sobre doodles, né? Que é uma técnica de desenho, assim. Tem muita gente que hoje, principalmente, está aprendendo a desenhar por essas técnicas de doodles, né? Normalmente na universidade, em cursos de desenho, você aprende a desenhar por desenho de observação. O professor vai colocando na sua frente vários objetos, né, inanimados, né? Corpo humano já costuma ser uma coisa mais avançada e tal. E aí você fica lá copiando as formas, a luz, a sombra, né? O desenho por doodles, você aprende primeiro um alfabeto visual, tá? Que tem uma dúzia, um pouco mais de formas, né? Círculo, quadrado, espiral, estrela, né? E aí você aprende a somar essas formas, né? Para gerar aí todos os desenhos, uma maneira mais euclidiana de desenhar, né? Então, se você é daquelas pessoas que está querendo aprender a desenhar e tal, mas ainda não se deu bem com desenho de observação, dá uma olhada no YouTube, aí tem várias dicas bacanas aí sobre como aprender a desenhar usando doodles, tá? E você vai ver um monte de desenhos bacanas, sorvetinhos, pinguinzinhos, cupcakes, né? Coisas fofas normalmente, né? E aí depois, né, que você fez o doodle ou que você fez o seu desenho vetorial, você pode trazer aqui para o Krita e acrescentar então aquarelas, guaches, carvões, né, e transformar aqueles desenhos fofinhos em desenhos de terror com muita sombra, muito sangue e trilha sonora de gothic metal no fundo, né? Então tá. A gente se vê então no próximo vídeo e boa prática, continuem desenhando aí. Grande abraço.